Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. E vamos trazer notícias do Timão atualizadas e falar um pouco sobre o Guinegão, né? O Corinthians não deve perder nessa janela, né? Que está se encerrando, só tem mais um país que a janela está aberta. Mas para começo do ano, né? Não sei não, isso preocupa, tá bom? Mas antes, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Deixe seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo e depois dou uma moral para vocês, tá bom? E galera, deixa o like, deixa o joinha maroto, curtida, tá bom? Vamos lá, começar a falar aí as brabas, né? Mas não apenas uma perda. A volante Yaya foi negociada com o Paris Saint-Germain da França por R$941 mil. Aí você pode falar, pô, mas só isso, não sei o que. Futebol feminino não tem negociações com altas cifras, tá? A maior venda, eu acabei esquecendo de colocar os valores, mas foi uma jogadora do Internacional de Porto Alegre. Fora isso, né, se não me engano, acho que a Tassiane, a zagueira do Corinthians, quando foi negociada, foi por uma cifra maior. Depois teve também uma jogadora colombiana, que agora me fugiu a memória o nome dela, era até titular do time do Corinthians. Então assim, não são cifras exorbitantes. O problema é que o Corinthians agora só tem uma volante, que é a Dayana, a Day Rodrigues, que veio do Grêmio. A Yaya sai e o Corinthians vai ficar com essa lacuna, no meio de campo, a não ser que puxe lá alguém do Sub-20. Lembrando que tem a Libertadores, agora em outubro. Boa sorte para Yaya, e o Corinthians, as brabas aí que tem que seguir seu caminho, não tem outro jeito. Vamos lá, gente. Copa do Mundo Futsal Sub-19. Ontem o Corinthians bateu o Salas Sport Clube da Colômbia por 5-3 e hoje decide se vai à próxima fase, só que só passam 2 de cada grupo. Enfrenta o Progresso da Argentina. Boa sorte aí para o timãozinho do Sub-19 do futsal. Na Liga Nacional de Futsal, em jogo atrasado da 13ª rodada da competição, às 20 horas no ginásio Arrudão, o Corinthians vai encarar o Marreco. Boa sorte para o timão. Também hoje, última rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete, às 19h30 no ginásio Panela de Pressão, vai encarar o Bauru, lá em Bauru, Bauru Basquete. Boa sorte aí pro Timão também nessa competição. E antes de falar do Guinegão, falar que o Corinthians segue, fazendo sua preparação para enfrentar o Sport Recife domingo às 17h30 lá na arena, do esporte, do esporte. Lembrando, os desfalques: Carídio, Charles, Luiz Gustavo Bahia, Memphis Depay, Rodrigo Garro e o Ranieri, que está em período, fase de transição. Não sei se vai ter condições de estar em campo. José Martins já segue treinando, talvez é o único jogador que deva reforçar. E lembrando que o Guinegão, que é o assunto daqui a pouco, está suspenso e não pode jogar contra o Sport. Então o Dorival está fazendo testes na equipe. Então amanhã a gente já vai ter mais ou menos um esboço de qual será a equipe que vai jogar. E aí também trarei os jogos da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? E agora, para fechar o vídeo, falar sobre o Guinegão. Corinthians, foi noticiado aí que o Corinthians só aceita abrir conversas para venda do jogador, do jovem jogador, 18 anos, com algo em torno de 20 a 25 milhões de euros, que é muita grana. O jogador tem 11 jogos pelo time profissional, fez 4 gols, assistência, 4 ou 5 gols, agora eu acabei esquecendo de anotar aqui. A única janela aberta é a dos Emirados Árabes, que fecha no dia 1º de outubro. Então até aí o Corinthians não vai ter, a não ser que os caras venham com uma bala, porque lá tem dinheiro.
Lembrando que o Timão só tem 80% dos direitos econômicos do jogador, 20% são dele mesmo, né, com contrato, né, renovado, né, com aumento salarial, até 30/6/2030. Segundo o staff do jogador, ele não quer sair. Né, ele quer ir para a Europa, tudo tal, mas ele não quer sair agora. Né, quer tentar fazer uma carreira no Corinthians, mas a gente sabe que o Corinthians precisa de dinheiro. Né, e o ativo do clube são esses jogadores. O Corinthians nunca consegue vender bem jogador. Né? Vale lembrar que o único jogador que o Corinthians vendeu bem foi o Pedrinho, o meia Pedrinho. E o Corinthians hoje, incrível, né? Pasmem. Todo o dinheiro que o Corinthians vendeu, né, que ganhou do Pedrinho, o Corinthians praticamente deve para o seu empresário Will Dantas. Loucura que é o futebol. Você vende o jogador, valor nas cifras boas, e hoje você deve esse valor para o empresário do jogador. Coisas que só acontecem no Corinthians, como eu sempre falo. Lembrando que as multas, né, rescisórias para fora do país, para a Europa, são 100 milhões de euros. O Corinthians aceita conversar algo em torno de 20 a 25 milhões de euros. A multa é 100 milhões de euros. Não dá para o Corinthians esticar um pouco mais? Porque os outros clubes vendem qualquer jogador, gente, por esse valor aí que o Corinthians está vendendo. Está vendendo não, né? Que quer vender de 20 a 25. Tem o lateral do Flamengo que foi por mais que isso. Então eu acho assim, o Corinthians não sabe ganhar dinheiro. Então não adianta quando o pessoal fala assim, pô, renovou o contrato, a multa é alta. O Corinthians nunca vende pela multa. Tá? Nunca vende pela multa. E para o Brasil, a multa é de 140 milhões de reais. Algo que, dependendo do clube, né, consegue até pagar. Mas é uma multa alta para tentar segurar o jogador. Que eu acho, até estar conversando com o Serjão, corintiano, lá do serviço, que eu acho que na próxima janela não fica. Tá? O Guinegão não fica. A não ser que dá uma mudada geral, mas o Corinthians não pagou o transferban ainda do Félix Torres. Pode chegar o transferban do Rojas, do Garro e do Maicon ainda. Então, cara, é desolador. Você fica até chateado de você falar assim, pô, vamos falar bem, não sei o que, mas não tem como. O Corinthians deve, né, não paga, tudo bem, gestões anteriores, tal, essa é uma nova gestão, mas fica isso daí, né? Não pagamos, não nos livramos do transferban, devemos pra caramba, né? Devemos pra caramba. Para empresários, então, são milhões e milhões, fora a dívida com ex-jogadores que já passaram no Corinthians. O Corinthians deve Jadson, deve Gil, deve o Cássio. Eu tô falando só de alguns, viu? Ele deve gente pra caramba. E tem jogadores que ainda são de boa, entendeu? E jogadores, né? São de boa, nem reclamam, nem nada. Mas, mano, a pizza é enorme. A pizza é enorme. O rombo é muito grande. Então você não tem como nem você se animar numa venda de jogador. Mas é uma pena que assim, hoje o jogador aparece, você começa a se empolgar, o jogador sai. E aí traz um monte de pé de rato, né? Um monte de jogador cabeçudo aí que não serve pra nada. Você tem que aguentar eles. Eu espero que o Corinthians segure o Guinegão pelo menos, são 2025, 26, até 2027. Seria bom, meu. O moleque ganha casca, sabe? Se encorpar num time mais estruturado, né? Mais entrosamento, o moleque desenrole. Mas se o clube optar por vender porque precisa de dinheiro, desde que o dinheiro entre para o clube e o clube faça alguma coisa com o dinheiro e não entre para o clube e vá para o bolso, né, das raposas, seria até aceitável, tá bom? Boa quinta-feira a todos, amanhã tem vídeo, né? Amanhã já sextou. Louco pra ver logo o Corinthians jogar, cara. Nossa, é ruim não ter Corinthians durante a semana, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e vai Corinthians!